Shalom, quero compartilhar aqui com vocês uma palavra. O Senhor tem botado no meu coração um fato, um milagre, um fato que aconteceu, que Jesus fez, e ver na simplicidade, ver com vocês, a gente lendo aqui juntos, a simplicidade com que Jesus fazia isso, com a graça com que ele fazia isso. Aqui é o primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná na Galileia, onde ele cresceu, onde ele, ali todo mundo conhecia ele, e foi onde ele principiou, foi o princípio do ministério de Jesus, Ele já tinha escolhido ali alguns discípulos, que estavam ali com ele. Então vamos ler aqui João capítulo 2, do 1 ao 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe, Maria, disse aos serventes: fazei tudo quando ele vos disser. E ali estavam postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E os serventes encheram até em cima. E Jesus lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo de onde viera, só sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, esse fato aqui, nesse primeiro milagre de Jesus, Jesus não tinha começado ainda seu ministério, E ele aqui tinha apenas, a gente pode ver pela leitura, ele tinha apenas 5 discípulos, ele tinha escolhido os primeiros 5 discípulos dele, Pedro, André, Tiago, João, e Filipe. Então, ele ainda não tinha falado nada, ele estava só, ele se batizou, e logo em seguida ele foi levado ao deserto, ficou lá 40 dias e 40 noites, E quando voltou, ele começou a chamar os seus primeiros discípulos, para fazer aí os 12 dele. E Maria, mãe de Jesus, dá a entender pelo texto que é o casamento de algum conhecido, E Jesus foi convidado junto com seus discípulos, e Maria, estava presente naquele casamento. E pelo texto também dá a entender que Maria, aqui no início do ministério de Jesus, você não vê Maria, nos outros milagres, você não vê, Maria estava seguindo Jesus e seus discípulos, Ela seguia, onde Jesus ia, ela ia, mas ela não aparecia, Assim como desde que o anjo falou com ela pouco apareceu, pouco falou, E lá em Mateus, no nascimento de Jesus, quando os magos foram visitar, tem um versículo que diz assim: Maria guardou no coração todos aqueles acontecimentos, desde que o anjo falou com ela, até nesse milagre aqui. Tudo que aconteceu com Jesus, quando Jesus ficou lá em Jerusalém no templo, que tinha 12 anos e esqueceram Jesus lá no templo, Então, ela apareceu pouco, falou pouco, E
E nesse primeiro milagre aqui, te vê a aparição dela, né? Que fala pouco também. Então, e ela viu que e ela estava ali, né, ajudando naquele casamento, ela viu que o vinho tinha acabado. E aqui no versículo 1 diz: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Então, o texto dá a entender que já era o terceiro dia da festa, porque as festas de casamento em Jerusalém, naquela época, duravam 7 a 14 dias. Então eram muitos dias de festa, as pessoas vinham de longe, ficavam hospedadas ali na casa de parentes, né? Aquela festança. E Maria, vendo que o vinho tinha acabado, né, foi até Jesus e disse: não tem vinho. Né? Colocou ele a par, né, de um problema que estava acontecendo ali na parte, nos bastidores, né, daquela festa. E Jesus, Maria conhecia, né, o filho que tinha, né? Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus, né? Maria sabia que logo o ministério dele ia principiar, né? Ele estava desde o começo e aqui ele estava ainda chamando os discípulos, né? Montando ali o ministério dele, né? E Maria, sabendo disso, né? Avisou a ele que não tinha vinho, né? Ele, no primeiro momento, deu um não para ela, disse: não chegou a minha hora ainda, né? Só o Pai diz, né? Só o Pai diz a hora, né, para mim, que eu vou fazer. A hora não é minha, a hora é do Pai, né? Ele é obediente ao Pai, né? Ao Pai, a Deus. Então, a hora é de Deus, não é nossa, né? Então, mas mesmo assim, Maria, né? Na hora ele disse não, né? Mas veio aqui pelo versículo, né? No versículo 5, embora ele tenha falado que não ia fazer nada, porque ele não tinha começado o ministério dele ainda, mas Maria guardou isso, né? E foi falar com os serventes. E ela disse aos serventes, no versículo 5, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui nós vemos Maria, né? Delegando, né, assim como nós mães, né, direcionando, né, ela sabia que a saída, que faltar vinho ali era sinal de faltou alegria, né, era vergonha para a família daquele casamento, né, para o noivo. O casamento já ia começar com uma grande vergonha, né, tinha acabado o vinho, como é que ia fazer? Então as pessoas iam falar e tudo isso ia ser vergonha ali para os convidados, né? E acabar o vinho é uma questão que simboliza, né? Que o vinho na Bíblia simboliza alegria. Então era o esgotamento da alegria, né? Dos recursos humanos, né? Do sabor daquele casamento ali, né? E aí quem ia pagar com isso? Os organizadores da festa, né? Quando se organiza uma festa de 7 a 14 dias, no terceiro dia acaba o vinho. Todo mundo já tinha bebido muito, né? Já não estavam mais no seu, né? Já estavam bastante, já tinham bebido bastante, né? E Maria, vendo essa necessidade, né, foi até Jesus. Jesus, no primeiro momento, disse que não, que ainda não era a hora dele, né? Mas Maria, mesmo assim, foi até os serventes, né, e disse: tudo que ele disser, vocês obedeçam, né? E Maria direcionou ali os serventes, né? E esses serventes obedeceram, né? Sem entender. Muitas vezes a gente fica, né, com Deus, né, perguntando a Deus o porquê, como assim, como vai ser, mas essa obediência tem que ser igual dos serventes, né? Eles não sabiam quem era Jesus, não sabiam quem era Maria, mas obedeceram o que Maria disse: obedeçam a tudo que ele disser. Então, né, fica claro aqui a obediência, sem entender, os serventes obedeceram, né? É uma coisa que possível de acontecer, né? O que ia fazer ali, né? Então, isso foi lá, a festa está acontecendo lá na frente, e isso lá na cozinha, vamos dizer assim, nos bastidores, né? Não foi, ninguém fez alarde, Maria não fez alarde, nem os serventes.
e nem Jesus. Só quem sabia eram Jesus, serventes e Maria, dessa falta que estava, né, no casamento. E aí no versículo 6 já fala que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas de água, né? Era muita água, né? Então, para que eram usadas essas águas? Os judeus, né? Está escrito aqui, ó, talhas de pedra para a purificação dos judeus. Os judeus daquela época, quando eles estavam numa festa, chegavam na casa, ou chegavam de viagem, eles tinham essa atitude, né, essa religiosidade de lavar as mãos, né, lavar os pés, né. Isso era uma purificação para eles. Faziam isso, era uma lei lá, uma religiosidade que eles tinham, né, uma coisa, uma lei que eles cumpriam, né, da religião deles, dos judeus, né. Ali era Galileia, né, as pessoas estavam ali. Jesus queria quebrar esses protocolos. Jesus veio para confrontar a lei, ele não veio para quebrar a lei, né, nem os profetas, ele veio para confrontar essa coisa da religiosidade, né. Então aqueles judeus ali muito, né, muito religiosos, e aquela água ali era para a purificação deles. E só que aquela água tinha acabado, estava vazia, porque Jesus falou para eles: enchei as talhas. Então, pegar a água, encher as talhas, era uma coisa, um sacrifício, né? Era uma coisa que precisava da atitude dos serventes, né? Precisava pegar a água, não sei onde, se longe, né? Mas encher aquilo dava um trabalho, encher aquelas talhas. Precisava ser obedientes e ter um sacrifício ali, né? E Jesus disse para eles encher as talhas. E Jesus disse: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima, né? Aí, nesse inteirinho que estão enchendo as talhas, né, Jesus, o milagre já acontece ali. Quando a água cai na talha, já não é mais água, é vinho. Houve uma transformação. Que tudo que Jesus toca, ele transforma, né? Quando Jesus toca na nossa vida, né, quando ele nos chama, tem que ter uma transformação de vida, transformação de mente, principalmente, né? Você precisa ser transformado. O que aconteceu ali? Uma transformação da água que simbolizava a religiosidade dos judeus, né? Toda a religião, todo o protocolo, tinha que chegar na casa, se não lavasse as mãos e os pés, né, estava impuro, né? Então isso simbolizava a água da religião que estava naquelas talhas sendo usada para a purificação dos judeus. A água da lei, né, dos rituais religiosos, né? Essa água não limpava por dentro, limpava só o exterior, né? Não trazia alegria, né? Era insosso, era fria, né? Era insípida, era comum, né? Era comum aquilo ali. E Jesus é especialista em transformar o que é comum, né? E haver uma transformação. E Jesus foi e transformou aquele ritual que era uma coisa comum, né? E transformou o ritual em um grande show, né? A transformação aconteceu, só que não foi show de fazer alarde, né? Aquilo foi, só quem sabia era o servente de Jesus. Jesus não fez alarde: ó, eu cheguei, eu sou Jesus, né? Sou tal. Não. Ele fez no silêncio. Ele foi lá, delegou pros serventes, né? Maria observando, né? E aqui você vê a submissão de Maria também, né? Que ela sabia quem era Jesus, né? Sabia o que ele podia fazer, e ela não foi direto a ele, ela foi e falou para os serventes: obedeçam, né, tudo que ele mandar fazer. Então, depois das talhas cheias, encheram até em cima. E no versículo 8 Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala.
Quando eles tiraram para levar o mestre-sala para experimentar o vinho, porque o mestre-sala era alguém que organizava a festa, né? Ele era o responsável pelaquela reunião ali, pelo servir, né, tal. Então, ele era alguém que ele não viu, né? Não viu o milagre acontecer, mas ele era o responsável por aquilo ali. Se faltasse o vinho, principalmente ele ia sofrer, né? Porque a responsabilidade era dele, de organização daquele casamento, né? E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, ele não sabia, né, que Jesus tinha transformado a água, só sabia os serventes. E ele chamou o esposo, né? Chamou o esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, quando Jesus nos chama, né, nós temos essa responsabilidade, né, de estar nessa festa, né, de sofrer essa transformação, né? Porque Jesus, logo que chegou, começou a pregar, ele disse: arrependei-vos que é chegado o reino. Então, nós somos os mestres-salas, né, de Jesus, nós somos organizadores dessa festa. Nós temos essa responsabilidade de chamar as pessoas, né? Nós temos essa incumbência, né? De chamar as pessoas, ó, venham para a festa. Jesus transforma, né? Ele transforma a sua vida, né? E esse mestre-sala chamou o esposo e ficou assim, admirado, porque toda festa que ele fazia, no final, o vinho era de péssima qualidade, porque já estava todo mundo já embriagado, né? Já tinha muitos dias de festa e as pessoas não iam notar que aquele vinho era um vinho mais inferior. Não dava tempo de preparar um vinho que fosse guardado por muito tempo, né? Esse vinho já tinha sido servido. O melhor vinho já tinha sido servido, né? E ele chamou o esposo e disse: todo homem bota primeiro o vinho bom, né? Mas esse vinho que eu experimentei aqui, né, ele não sabia que o vinho Jesus tinha transformado, né? Esse vinho aqui é muito bom, né? Então ele elogia o esposo, né? Qual é esse vinho que nós temos que guardar, né? Essa parábola aqui, embora seja o primeiro milagre de Jesus, fala da volta de Jesus, né? Ele vai nos chamar, né? Assim como o mestre Sala chamou o esposo, e vai dizer: o que você fez com o bom vinho que eu te dei? O que você fez com tudo que eu te dei? Jesus, aqui fala da volta de Jesus. Essa é uma parábola, né? Vamos dizer assim, o primeiro milagre dele. Fala da volta de Jesus e como ele vai vir, né? Então Jesus é o princípio e é o fim, né? É o alfa e o ômega. Então aqui foi o primeiro milagre dele. Por que no casamento? Porque ele quer de nós compromisso. Ele quer de nós compromisso integral, né? Ele quer que a gente guarde esse bom vinho para a volta dele. E Jesus, aí eu falo para o esposo, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Né? Que nós como somos mestre-sala dele, nós temos que organizar a nossa vida, né? Fazer o que ele mandou, obedecer, né? Em tudo. Obedecer sem entender, né? Como fez o servente, né? A princípio ele deu um não para Maria. Ele disse: Maria, eu não vou fazer nada, né? Não chegou a minha hora ainda de começar a fazer. Mas Maria, mesmo assim, foi aos serventes e disse, né? Quando ele disser alguma coisa, vocês obedeçam. Então, é isso que nós temos que fazer, obedecer até chegar a hora, né? Que Jesus vai nos chamar e vai falar. O que eu vim representa a alegria da salvação, né? A transformação, né? Não ser religioso, né? O milagre chega e através dessa comunicação, né? Obedecer a Jesus passa essa comunicação, aí vem a transformação. Eu obedeço,
né? Eu atendo essa comunicação, daí vem a transformação. Então lá, o significado dessa água, né? O significado teológico dessa água que Jesus transformou, a água significa o sistema, né? Então era lá, a lei versus a graça. Jesus é a graça, né? A lei era a água, né? Que os judeus acreditavam que aquela água purificava, mas essa transformação, essa limpeza só acontecia por fora, né? Que Jesus faz por dentro, né? Era um ritual das leis judaicas, né? Da limpeza externa, né? Não precisava ser todo dia aquela limpeza que se purificava hoje, amanhã tinha que purificar também, né? E o significado desse vinho da graça, né? É a transformação da água, da purificação da água feita em vinho, né? Da alegria da festa, né? Que isso foi um sinal que Jesus deu, sinaliza que Jesus veio, ele é a graça, né? Embora os judeus não entenderam, né? Porque os judeus seguiam a lei mosaica, né? Mas Jesus veio para acabar com essa lei, né? Com a religião, com a religiosidade, né? Aquele sistema que Jesus enfrentou ali, né? O sistema religioso da época dele. E esse casamento já começou com Jesus dando esses sinais, né? Sinais de substituir os rituais religiosos, né? E duros da lei pela transformação da graça, da água feita em vinho, né? E Jesus principiou assim sinais, né? E os discípulos creram nele. Então, o Senhor possa te abençoar poderosamente sua vida, né? Que você passe por essa purificação, essa transformação, né? Que esse vinho da alegria, esse vinho da graça esteja sempre presente nas nossas vidas, né? Esse é o significado desse primeiro milagre de Jesus aqui. Shalom, shalom.